Meus amados, nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens sobre o texto 2 Crônicas 7,14. Então vou pedir que os irmãos abram a Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. E vamos fazer a leitura de todo o versículo 14. E os irmãos que permanecem com a Bíblia aberta, vamos então utilizá-la durante a mensagem. E diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. Amém. O rei Salomão, praticamente no início do seu reinado, herdara um reino que foi altamente prestigiado por Deus, que foi o reino de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi almejava construir o famoso templo de Jerusalém, o templo para a adoração a Deus. Mas o seu reinado foi caracterizado, como dissemos domingo passado, por muitas guerras. O rei Davi, na concepção do próprio Deus, tinha as mãos muito cheias de sangue, e por esse motivo ele não construiu o templo. Deus disse: não, você não vai construir o templo, porque as suas mãos estão muito manchadas de sangue. Mas o sucessor, o teu filho Salomão, o construirá. E assim aconteceu. Salomão começou a reinar muito jovem, e o destaque da vitória de Salomão, do êxito de Salomão no começo do seu reinado e durante o desenvolvimento dele, apenas no final do reinado ele desviou-se um pouco, era que Salomão era fiel a Deus. E Deus apareceu a ele num sonho e disse a Salomão: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Já imaginou Deus se apresentar ao homem e dizer: peça-me o que você quiser e eu lhe darei? Aconteceu assim com Salomão. Deus colocou Salomão nessa situação, e Salomão, muito jovem, tendo um povo muito grande para dirigir, para reinar sobre ele, disse a Deus uma coisa que agradou profundamente a Deus. Disse: dá ao teu coração, dá ao teu servo um coração sábio que possa dirigir este teu grande povo. E isso agradou a Deus, porque Salomão podia ter pedido riqueza, podia ter pedido fama, podia ter pedido a glória terrena, mas ele não fez nada disso. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo. E aí Deus se agradou da opção de Salomão pela sabedoria divina para dirigir aquele povo. E como sempre acontece, Deus vai muito além daquilo que nós pedimos. E foi assim com Salomão. Ele disse: porque você não pediu a vida dos seus inimigos, você não pediu riqueza, não pediu glória terrena, eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar tudo aquilo que você não pediu. E assim Salomão iniciou o reinado como um sábio, o rei mais sábio da história. E ele construiu então o templo famoso, o templo de Salomão. As ofertas que foram levantadas para a construção do templo chegam a um ponto que eram tão grandes que o próprio Davi disse: não precisa mais trazer oferta, porque nós já temos tudo que é necessário. E então Davi recolheu-se, como diz a palavra. Davi faleceu e Salomão assumiu, e Salomão então construiu o templo. Na consagração do templo, que nós vemos aqui
nos capítulos 6, 5, 6 do livro de 2 Crônicas, Salomão faz uma oração de consagração, e Deus, honrando a fidelidade do seu servo, a sua sabedoria, manifestou-se numa teofania, porque quando ele terminou de orar, o templo se encheu de fumaça, que representava a glória de Deus. E foi assim que aconteceu. Deus autenticava a obra que Salomão acabara de terminar e consagrar a ele. E assim então seguiu-se uma festa de pelo menos 8 dias, mas o povo precisava ouvir, precisava a interferência, a intercessão de Salomão, para que houvesse vitória. E para isso Salomão então, diante de Deus, ele intercedendo pelo povo, Deus se manifesta novamente. E aí era mais para o povo, não mais diretamente para Salomão, mas era mais para o povo. E é exatamente o que está aqui, objeto da leitura. Deus diz, Deus estabelece condições para que o povo pudesse ser abençoado. E assim acontece na nossa vida. A coisa não surge por geração espontânea. As vitórias que nós, porventura, venhamos a alcançar, elas têm requisitos, elas têm um preço a pagar. E é isso que Deus diz ao povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e nós falamos domingo aqui que se chamasse pelo nome do Deus vivo e verdadeiro, é um privilégio grandioso, mas implica ao lado do privilégio uma grande responsabilidade, porque o povo seria paradigma para o mundo. As pessoas olhariam para o povo e diriam: este é o povo de Deus. Então, para alcançar a bênção, para alcançar a vitória, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e isso aconteceu no sermão do domingo passado, e aí se estabelece aqui algumas condições para que a bênção chegue, para que a vitória seja alcançada, para que nós possamos atingir a plenitude do relacionamento com Deus. Ele coloca alguns requisitos, algumas condições. A primeira, objeto do sermão de agora: se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É a primeira condição imposta pelo Senhor ao povo. Naquele caso, o povo que não deixou em alguns momentos de sua história de ser apóstata, de ser rebelde, de ser obstinado para o retorno aos mananciais das bênçãos de Deus. Um povo que muitas vezes foi ingrato, da mesma forma como nós, na nossa experiência cristã, muitas vezes somos ingratos, obstinados. Temos recebido tantas bênçãos e cantamos nas igrejas, nesta igreja, chuva de bênçãos teremos. É a promessa de Deus, porque é a promessa de Deus. Mas essa palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é para o povo, é condição para a bênção. É o que Deus requer de cada um de nós: humilhar-se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas o que seria humilhar? Não é apenas uma tintura de melhoria do procedimento. É evidente que o nosso procedimento como povo de Deus tem que ser de excelência, porque nós estamos sendo vistos pelo mundo. Nós temos que ter a consciência que nós somos aquilo que Cristo disse que seríamos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal para dar sabor e conservar da ruína, e a luz para aclarar os caminhos deste mundo. Então não é apenas humilhar-se uma tintura de melhoria do nosso procedimento, porque o nosso procedimento tem que ser de excelência, porque ele é primeiro diante de Deus e ele reflete o nosso testemunho para o mundo.
mas não é apenas desculpas desta ou daquela maneira. Nós somos muito pródigos em arranjar desculpas para os nossos erros. Senhor, eu fiz isso, mas eu não queria fazer. Não é desculpa desta ou daquela maneira, daquela natureza. Mas humilhar-se não é você votar ao Senhor, não é melhores votos, não são novos votos, e temos que ter cuidado com essa questão de votos, porque o próprio Salomão diz: é melhor você não votar do que votar e não cumprir. E na nossa experiência, muitas vezes nós prometemos muito a Deus, especialmente no último dia do ano. Vai começar um novo ano, então a gente começa a dizer: vou ser melhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muitas dessas promessas não chegam nem a 1h da manhã do dia 1º de janeiro. Então não são novos e melhores votos se humilhar, mas nem é maior dose de boa vontade. Deus olha para o nosso coração, Deus sabe que somos pó, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Não é mais simpatia para com a sua causa, porque Deus não quer simpatia, Deus quer consagração. É preciso se humilhar. Nem é mesmo, por exemplo, passar a contribuir mais. Os hipócritas e os fariseus davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas desprezavam o mais importante da lei, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Então se humilhar não é passar a contribuir mais para a igreja, não. O que Deus requer taxativamente aqui é humilhar-se. Se o meu povo se humilhar, não adianta, meus irmãos, se escudar em subterfúgios diante de Deus. Outra coisa senão a sinceridade é requerida. Com Deus não se brinca. Há muita gente brincando com os céus. Não se brinca com Deus. Isso não se brinca, sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso íntimo. Daí o salmista tem aquela oração belíssima do Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. O que Deus exige é humilhação. Mas o que significa humilhar? Entre outras coisas, eu quero chamar a atenção para uma palavra. Humilhar significa submeter-se a Deus. O mundo sem Deus entende humilhação como algo deprimente. Humilhação para o mundo é coisa vergonhosa. Nesse conceito ajusta-se perfeitamente às exigências da carne, ou seja, da natureza antiga, da natureza adâmica de Adão. O nosso velho homem recusa-se a dobrar-se, a humilhar-se e a render-se, a se submeter a Deus. Mas o que Deus está exigindo aqui é que o seu povo se humilhe. Não adianta imitações. E a Bíblia nos apresenta diversas partes, exemplos eloquentes da exigência divina. Vamos para Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías capítulo 57, verso 15. Capítulo 57, verso 15 de Isaías diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Salmo 51, verso 17, trata do arrependimento de Davi. E do verso 17 do Salmo 51, Davi diz: há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Há um exemplo da Bíblia, isso em 2 Crônicas, capítulo 33, que se refere a um rei de Judá chamado Manassés. Ele se rebelou contra o Senhor e, como resultado, ele foi preso
pelos caldeus. Os caldeus o prenderam, o amarraram em grilhões e o conduziram para a Babilônia, escravo. Angustiado, Manassés implorou a Deus. Manassés suplicou a Deus. E Deus o ouviu, e o ouviu por ele, porque ele se humilhou. Existe na Bíblia, na história sagrada, um exemplo de um rei extremamente poderoso chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele entendeu que era maior do que Deus, fez uma estátua para se adorar. E aí vem a experiência de Daniel e dos seus amigos. Os amigos de Daniel que recusaram adorar a estátua de Nabucodonosor foram lançados na fornalha de fogo. Não adiantou, porque havia um quarto, uma quarta pessoa, um quarto ser dentro da fornalha, que fez com que eles não saíssem nem chamuscados de um fio de cabelo. Louvado e o quarto seja era Deus. Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nabucodonosor teve que enfrentar a questão de Daniel, o Édito, para que ele se curvasse diante do rei. Ele disse: eu não me vou curvar, eu só me curvo diante de Deus vivo e verdadeiro. Amém, meu Deus. E foi jogado na cova dos leões. E depois o que aconteceu? Os leões fecharam a boca. Os leões transformaram-se em bichanos dóceis, enquanto Daniel estava, porque com Daniel estava o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Pode E ser. quando isso aconteceu, Nabucodonosor deu a impressão que se humilhava, mas não, ele continuava prepotente, pernóstico. E o que é que aconteceu? Deus então caiu a mão sobre ele, e ele passou de rei da Babilônia, o mais poderoso da época, para viver entre os animais do campo. O seu corpo começou a se encher de pelos, e ele então passou um tempo nessa situação, até que ele reconhecesse uma coisa que temos que reconhecer: que só o Senhor é Deus. Amém. E foi depois disso que ele, humilhando-se perante o Senhor, Deus o trouxe de volta para a Babilônia. Meus irmãos, o apóstolo Tiago diz uma coisa que temos que internalizar, porque é verdadeira, como de resto toda a palavra: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Amém, meu Deus, é verdade. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, se constou da leitura nossa aqui, diz o seguinte: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele, Deus, a seu tempo, o tempo dele, vos exalte. É verdade. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Existe uma exigência para a bênção, e aqui está: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós podemos dar as voltas que quisermos em nosso orgulho, em nossa obstinação. Daremos por este caminho invariavelmente nas areias escaldantes e abrasadoras do deserto espiritual. O caminho que levou Judá à fonte de bênção foi a contrição, através do rei Manassés, através de Davi, através de Nabucodonosor, e com dezenas de outros servos de Deus na história. Voltaram a Deus pelo caminho da humilhação, pelo caminho da humildade, da contrição e do quebrantamento. Amém. Não existe outro caminho: humildade, contrição, quebrantamento e humilhação. É verdade. Não há outro caminho, meus irmãos, para a volta a Deus, a não ser a humilhação. Daí é preciso sacudir o jugo do orgulho, a altivez que devora e a resistência que transforma a vida num deserto escaldante de infelicidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É verdade. E nós temos exemplos e fatos de homens que chegaram a se humilhar e foram abençoados. Da mesma forma como nós outros aqui, nesta noite, podemos
chegar à bênção plena se nós nos humilharmos. O exemplo de Moisés, grande Moisés. Eu me lembro de um sermão pregado no Seminário Batista do Norte, quando eu estava lá, pelo pastor Rubens Lopes, que estava visitando o Recife, a campanha Cristo, Amor e Esperança. E ele foi no seminário e pregou para os seminaristas. E o texto que ele leu foi em Gênesis, que diz: e era Matusalém da idade de 968 anos quando morreu, e gerou filhos e filhas. Aí ele foi para o Deuteronômio e disse: e era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem se lhe abateu o vigor. Aí ele perguntou para nós, os seminaristas, quem viveu mais, Matusalém ou Moisés? E a palavra dele foi para dizer, expor o argumento de quem viveu mais foi Moisés. Porque Matusalém, a única coisa que está escrita na Bíblia sobre Matusalém é que ele gerou filhos e filhas, nada mais. E eu me lembro que na época, no dia lá à tarde, Rubem Lopes, com aquele jeito retórico, ele disse: meus irmãos, só posso chegar à conclusão que Matusalém foi um excelente reprodutor, que só está escrito que ele gerou filhos e filhas. Mas aí ele disse: mas Moisés não. Moisés foi um legislador, Moisés foi um comandante militar, Moisés foi um condutor, o libertador do povo da escravidão do Egito e encaminhado para a terra prometida. Mas existe na vida de Moisés duas fases: a do homem natural e a do homem espiritual, a do incrédulo e do crente, a do homem que confia na carne, na própria força, e a do homem que confia no Senhor, a do homem que depende da força humana e do homem que depende da força de Deus, a do homem que se salta na carne e a do homem que se humilha diante de Deus. Na primeira fase, nós temos Moisés jovem, 40 anos. Ele passou sendo educado na corte de Faraó. Imagina, talvez a universidade mais elevada em conhecimento na época eram os egípcios. Dizer que era a universidade. Moisés foi educado lá. E foi educado na corte de Faraó, pela filha de Faraó. E tudo indica pelos historiadores que Moisés seria um faraó. Então, na primeira fase, temos Moisés jovem, culto, poderoso, exaltado, cheio de orgulho, confiando inteiramente no braço da carne. E para onde Moisés foi conduzido assim? Para o crime. Ele assassinou um egípcio que estava maltratando um judeu. Ele matou com as próprias mãos. Imagina a força. Moisés foi para a violência, que é um instrumento do homem fraco, a violência. Mas para onde ele foi conduzido por esse caminho? Para o crime, para a violência, para a fuga da própria vida, tendo que se confinar no deserto. Os anos se passaram, e aí começa a nova fase de Moisés. Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Moisés agora sente a sua pequenez. Deus disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra sagrada. Moisés reconhece as suas limitações e chega à conclusão, como nós temos que chegar, que nada somos. Moisés se esforçou por fugir das pesadas responsabilidades que Deus estava colocando sobre os seus ombros. Ah, Senhor, eu não sei falar, vou fazer o que lá no Egito? E já passei 40 anos lá, vou chegar agora com um bordão, com um cajado. Mas agora é o Moisés humilde, o Moisés imperfeito, o Moisés que reconhece profundamente que nada é e nada pode fazer, do mesmo jeito que temos que reconhecer que nada somos e que nada podemos fazer sem o Senhor. É verdade. E nesse ponto, o divino oleiro
pode tomar o vaso e fazer do vaso aquilo que Ele quiser. Enquanto não chegarmos diante de Deus, como Moisés chegou, nada poderá fazer Deus através de nós. Primeiro exemplo de humilhação, Moisés. Mas há um segundo, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi contemporâneo do profeta Isaías, andou dos caminhos do Senhor, mas passou por muitas tribulações. Imagina se isso é novidade para a gente, não é? Irmão Elias, passar por tribulações é novidade para você? Não é, não. Irmã Jéssica, não é. Passar por tribulações não é novidade. Então Ezequias passou por muitas tribulações, e para nós não é novidade, sabe por quê? Porque Cristo já nos orientou, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Eu sempre digo que nós não temos que lutar para conseguir uma possível vitória, mas temos que viver a vitória que Cristo já ganhou para nós na cruz do Calvário. Amém. Louvado seja Deus. Então Ezequias teve um lance lá no seu reinado, em que ele foi ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria. Isaías capítulo 36 e 37 relata isso. Ezequias mandou uma carta injuriosa e blasfema para Ezequias e deixou o coração de Ezequias despedaçado. O que fez Ezequias? Dirigiu-se ao templo e se humilhou diante de Deus. Meus irmãos, onde terminaram as forças de Ezequias, começaram as forças de Deus. Amém. Onde terminam, meus irmãos, as nossas forças, pode ficar certo uma coisa: começa a ação de Deus. É verdade. Ele foi o tempo que se derramou diante de Deus, ou seja, ele se humilhou. Naquela mesma noite desse episódio, sabe o que aconteceu? 185 mil homens do exército da Síria foram mortos. Senaqueribe, que ameaçou a Ezequias, não se humilhou diante do Senhor, voltou para a sua terra e foi morto, sabe por quê? Pelos seus filhos. Olha que destino. A lição de Ezequias permanece como um marco ao longo da estrada da nossa peregrinação. Impôs-se humilhar diante do Senhor. Por quê? Porque Ele há seu tempo, ou seja, no tempo dele, Ele vai nos exaltar. É verdade. Louvado seja Deus. Terceiro e último exemplo, o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro era muito arrogante, Pedro era muito prepotente, era muito precipitado. Quando Cristo disse: eis que chega a hora, e já se aproxima, isso já na penúltima noite da vida de Cristo, em que vós sereis dispersos para toda parte e me deixareis só. Aí Pedro disse: o quê? Calma aí, se todo mundo aqui te deixar, eu não deixarei. Olha, imagina. Pedro olha para Jesus, mas antes Jesus olhou para ele e disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 13. Senhor, jamais te negarei. E os outros disseram: também não vão negar. Só que quando Cristo foi preso, todo mundo correu com ele. Quando a gente confia no braço da carne, a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e desvia o seu coração do Senhor. A atitude de Pedro pode ter sido até de boa vontade, talvez teve um lapso de coragem e decisão, mas não adiantou não. O caminho que ele tomou foi pegar a espada quando Cristo foi preso e decepar a orelha de Malco, o parente lá do sumo sacerdote. Essa era a situação de Pedro na carne, na prepotência, no orgulho. 2 meses depois,
vamos encontrar o apóstolo Pedro se erguendo depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e pregando um sermão que levou 3.000 pessoas na hora aos pés de Cristo. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Qual é a diferença, então, os irmãos vão me perguntar? Na primeira fase, era o Pedro em si mesmado, como muitos de nós achamos que somos a última Coca-Cola gelada do deserto de Saara. É verdade. Era o Pedro em si mesmado, era o Pedro carnal, confiante na sua própria força. Na segunda era o Pedro humilde, o Pedro dependente de Cristo, como nós temos que ser. E mais tarde, o próprio Pedro aconselhou o caminho da humildade, dizendo: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, amém, para que Ele a seu tempo vos exalte. Amém, meu Deus. Fica patente uma coisa: enquanto quisermos lutar com as nossas forças, com os nossos recursos, com a energia da carne, com a nossa cultura, o nosso dinheiro, iremos para os mesmos lugares para onde foram Moisés, Ezequias, Pedro e tantos outros. Só nos resta o caminho da humilhação e da dependência. É verdade. Como indivíduos e como igreja. E eu termino com um exemplo de uma dependência que gerou vida. Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele conta a parábola do bom samaritano. Todo mundo já ouviu falar. E nessa parábola, Cristo apresenta de cores vivas e encantadoras um dos personagens que viveu na dependência de Deus, dos outros, que foi a vítima da parábola. Um homem que caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores espancaram aquele homem, despojaram-no dos seus bens e deixaram aquele homem na beira do caminho, vazio e impotente. Ele não podia se locomover, ele estava moribundo, ele não podia se locomover, ele não tinha mais bens porque os ladrões levaram tudo, nada ele podia fazer, absolutamente dependente, precisava do favor alheio. E Cristo disse que passou um sacerdote, olhou, continuou, tomou nenhuma atitude. Em seguida veio um levita, um espécie de sacristão do templo judaico, olhou, acha que ele disse: eu gostaria até de ajudar, mas eu tenho um trabalho para fazer lá em Jerusalém, então não posso fazer nada. Aí veio um samaritano, inimigo político daquele judeu que caíram nas mãos dos salteadores. O samaritano viu o estado deplorável daquele homem na beira do caminho, a pobre vítima, e ele moveu-se o coração em compaixão e resolveu socorrer a vítima. Tratou das feridas, colocou o ferido sobre o seu animal e conduziu para uma estalagem, uma pousada, e pagou as despesas da pousada, e ainda disse para o dono da estalagem que ele ia sair, mas quando ele voltasse, se porventura tivesse alguma coisa que ele tivesse gasto com aquele homem, ele iria restituir. Como essa vítima, nas mãos generosas do samaritano, devemos ser nós nas mãos de Deus. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Submissos, confiança somente nele, É verdade. depender dele de maneira exclusiva, como indivíduos e como igreja, submeter-se completamente à vontade soberana de Deus. E meus irmãos, quando nós assim fazemos, quando nós nos entregamos, acontece uma coisa maravilhosa: Deus recebe a nossa vida e nos usa para a sua honra e para a sua glória. Amém. Louvado seja Deus. Quando nos prostramos diante do Senhor, Ele nos socorre e nos conduz, meus amados irmãos, para o caminho da bênção. Amém, Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, que nós saiamos daqui nesta noite impactados com a palavra de Deus, não é impactados com a mensagem do pastor Josué,
mas impactados com a palavra de Deus. E possamos aprofundar a nossa fé, como aconteceu com Jó, homem temente a Deus, que se desviava do mal, homem de vida ilibada, e pesa sobre ele a mão de Deus e ele perde tudo, e passa todo aquele período dos 42 capítulos do livro na história de Jó. E chegou um ponto em que Jó se rebelou contra Deus, começou a indagar a Deus: por que é assim, por que assado, por que aconteceu comigo isso? E Deus então disse: agora vamos mudar. Você me fez muitas perguntas, agora eu vou lhe perguntar e você me responderá. E começou Deus então a perguntar a Jó uma série de coisas. Uma delas: onde estavas tu quando eu criava o mundo? Onde estavas tu quando as estrelas da alva cantavam? E começou a ler. E Jó não respondeu uma pergunta de Deus, uma só. E aí, a conclusão: o Jó prepotente que ousou peitar a Deus, agora ele diz o seguinte: a conclusão dele foi o seguinte: eu sei que tudo podes, Amém. e que os teus planos não podem ser frustrados pelo homem. É verdade. E aí, meus irmãos, assume Jó a posição que todos nós temos que assumir nesta noite aqui, dizendo para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora que veio os teus olhos, por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. É o caminho da bênção. Amém, meu Deus. Vamos sair daqui com a bênção de Deus? Amém. Vamos sair daqui com a bênção de Deus? Amém. Se o meu povo que se chama se humilhar, próximo domingo é ir orar e me buscar. Que Deus nos abençoe. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Agora eu quero que os irmãos pulem a cabeça, e eu gostaria de fazer um apelo. Quem deseja manifestar-se publicamente que foi impactado pela ação de Cristo, tem algumas pessoas que têm sido evangelizadas aqui na igreja, mas eu quero orar por essas pessoas aqui, e eu gostaria de saber se tem alguém aqui que deseja manifestar-se publicamente na experiência que teve com Deus. Nesta noite, se for o caso, no passado, pessoas que já vêm vindo à escola dominical, já vêm sendo evangelizadas, eu estou sabendo de algumas pessoas que querem se manifestar, e é apenas para nós orarmos e nos alegrarmos e nos confraternizarmos. Tem alguém? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque a pessoa pode ficar: não, eu quero que venha aqui, pode vir aqui, a igreja está orando, ninguém está olhando para ninguém, vem aqui que eu gostaria de conhecer essa pessoa, eu, pastor, e quero orar por ela. Tem misericórdia. Glória a Deus, que bênção. Amém, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado, mais um querido, por essa festa. Irmão Paulino Cândido, Amém, meu Deus. Aldenora, que bênção. Amém, meu Duas Deus. almas que chegaram ao conhecimento da verdade, que Amém, meu bênção. Deus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Aldenora, Valéria, Paulino Cândido, já tem uma ficha com eles. Alguém mais deseja receber oração? Receber oração. A obra é do Espírito Santo. Amém, O meu pastor é Deus. apenas o intérprete da mensagem. Alguém deseja receber uma oração especial na sua vida? Oh Deus, que E assim o seja. compromisso não é com a igreja batista do Alecrim, não é com o pastor, é com Deus. Se alguém deseja, por favor, Senhor, venha para cá agora. tenha misericórdia. Membro da igreja mesmo, se quiser uma oração especial, tem um problema, está enfrentando um problema financeiro, um problema de saúde, vem aqui agora. Não tem problema não fica de pé. Quem quiser vir, venha receber uma oração. Oração especial. Que bênção com a Robinho está vindo aí. Todos nós temos problemas, todos nós desejamos, precisamos de experimentar a bênção de Deus. Outras pessoas estão se deslocando, que bênção.
O que salienta-se disso tudo, meus irmãos, é uma coisa: Deus é fiel. Glória a Deus. O profeta Jeremias, nas Lamentações, ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Novas são a cada manhã. Aí ele diz uma coisa que geralmente quando a gente fala disso, não lembra. Aí Jeremias diz: grande é a tua fidelidade. Ou seja, nós somos abençoados, não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque Deus é fiel. Que bênção! Pessoas doentes, para receber a bênção do consolo, a cura de qualquer doença. Amém, meu Deus. Porque Ele pode fazer o milagre da vida. Que maravilha! Deus abençoe. Amém, meu Deus. Aqueles que aqui estão aqui na frente, mas também abençoe a todos nós. Vamos orar. Amém, meu Deus. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido sejas para sempre. Aleluia. Tu és o Glória nosso seja Deus dada a ti, vivo e meu Deus. verdadeiro. Nós somos os teus filhos, somos ovelhas do teu pastoreio. Verdade, meu Por Deus. isso entramos em tuas portas com ações de graças e em teus atos com hinos de louvor. Louvado Amém. sejas, ó Deus, por esta noite. Louvado sejas por Amém, tudo aquilo que Jesus. nos proporcionaste aqui. Louvado sejas, ó Deus, pelos cânticos. Amém, Louvado meu Deus. sejas pelas orações, pela mensagem da tua palavra. Amém, Louvado meu Deus. seja por estes irmãos que chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo. O irmão Cândido e a irmã Aldenora. Amém, meu Deus. Por todos aqueles que aqui estão com os seus problemas particulares, que eu não sei qual, mas que tu conheces e tenho certeza, É verdade, Senhor, e te Senhor. pedimos É que verdade. vá ao encontro de cada necessidade aqui. Que assim seja, meu Deus. Em Se nome for de problema Jesus. financeiro, orienta para a solução. Se Amém, for meu problema Deus. de saúde, cura. Em nome de Porque tu és Jesus o mesmo Cristo. ontem e hoje o serás para sempre. Em como diz a nome de palavra. Jesus Cristo, meu Se o Deus. problema, ó Deus, é sofrimento íntimo, depressão, que essa pessoa sinta a paz que excede Aleluia. todo o entendimento. Glória seja dada a ti, meu Deus. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua presença. Que assim Pedimos seja. perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, nos perdoa. Em E nome de suplicamos que Jesus. nos acompanhes, ó Deus, nesta semana que se Amém, inicia meu Deus. hoje, para que em Aleluia. todos os Glória momentos nós seja possamos dada a ti. sentir a tua presença conosco. Amém, meu Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém, meu Deus. Ouve a nossa oração e atende, de acordo com a tua santa vontade, Que assim e sempre seja, será meu Deus. boa, perfeita e agradável. Amém, meu É Deus. a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se deslocar. Eu quero finalmente cumprimentar o Cândido, presta atenção, e a nossa querida Gerson. Eu estou recebendo aqui a informação que o Cândido é Deus te genro abençoe. de Aldenora e é Deus te abençoe. genro e sogra. A família toda. Amém. Família toda. E assim acontece. Aconteceu com o carcereiro de Filipos. O que eu devo fazer para me salvar? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos queridos, vamos ficar de pé para receber a bênção apostólica. Mas antes da bênção apostólica, eu gostaria que os irmãos se confraternizassem, apertassem a mão, especialmente dos visitantes aí, né? O Alexandre. Pode apertar a mão do outro, nos confraternizar, depois volta ao lugar para receber a bênção apostólica.
Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Porque, meus irmãos, retorne aos lugares, irmãos. Próximo domingo continuaremos a série de mensagens. E no domingo pela manhã, próximo domingo pela manhã, vamos pregar sobre o tema do apelo missionário da cruz, consonante com a campanha de missões nacionais e a oficina de mordomia. Receber a bênção e toda a igreja vai cantar o tríplice amém. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e para todo sempre. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar e orar silenciosamente. O pastor estará à porta para cumprimentar os irmãos.